Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe, vamos falar sobre a Fórmula 1 e uma classificação completamente bizarra para o GP do Canadá. Muitas equipes perdidas porque há previsão muito grande de chuva, possibilidade enorme para amanhã. Então, quem sabe uma boa corrida, isso se a gente puder ver os carros na chuva, visto que o efeito solo tem sido muito problemático na chuva, e pior do que isso, os pneus Pirelli não funcionam bem na chuva, né? Porque tem essa questão de eles terem reduzido o tamanho do pneu, né? O aro é maior, isso complicou ainda mais o trabalho da Pirelli, que já não tinha feito pneus de chuva muito bons, né? Acho que a última vez que a gente teve bons pneus de chuva na Fórmula 1 foi em 2016, mas já faz muito tempo, né? Já quase 10 anos dessa temporada. A gente tá ficando velho. Agora, falando dessa classificação, uma classificação onde temos o Pérez fazendo um papelão de sair no Q1, né? Tipo, é um papelão, né? Por mais que muitas equipes estivessem perdidas com acerto, pouco tempo para treinar no seco, assim, ele só fica à frente da dupla da Sauber, né? O Joe que nem andou direito, porque bateu nos dois treinos. O Nico Hülkenberg foi uma decepção também, né? Ele levou 8 décimos do companheiro, do Ocon e o Bottas, né? Entende? Era pra ele ter feito melhor, né? Tipo, e tem uma Red Bull na mão. Por mais que seja um carro que tenha lá aquelas peculiaridades, né? De ser traseiro demais, ficou devendo bastante, mas a Ferrari também deveu muito, né? Dos dois carros ficando fora no Q2. E assim, um carro que vinha voando nas últimas etapas. A Ferrari estava bem, né? Tava um GP de Mônaco maravilhoso, o carro andando bem nas curvas. E o Canadá, ele tem trechos de alta velocidade, mas tem muitas curvas de baixo. Então eu imaginava, Ferrari vai andar bem. A gente imagina qualquer coisa, né? E a gente teve a pole position do George Russell, que superou o Max Verstappen por absolutamente nada. Simplesmente isso, zero, 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 zero a distância entre os dois. Mais fascinante que isso, que não é só ficou os dois exatamente no mesmo tempo. E ficar exatamente no mesmo tempo em 1 minuto e 12, 0, 0, 0. Cinema, né? Tipo, parece até roteirista preguiçoso, né, de cinema. Ah, qual foi o tempo da pista? 12,000. Ah, de uma casa decimal? Não, vamos deixar assim. Qual é a diferença entre os dois? Ah, nenhuma. Vamos falar que os dois são tão equilibrados que eles ficam ali empatados, né, pra dar mais drama, entende? E é isso, mas como o Russell fez o tempo primeiro, ele larga na pole, e assim, né, uma classificação ótima pro Russell, e o Russell faz uma boa temporada, né, pelo que a Mercedes é na temporada até agora, né, ele tá fazendo um bom trabalho, né, mas a verdade é que, assim, ele tem tido muitas críticas, assim, muita gente cogitando se ele é capaz de liderar a equipe. A meu ver, ele é muito subestimado. Acho que ele tem condições, sim, de liderar essa equipe, mandou muito bem na classificação, por mais que a volta dele de Q3, há de se dizer, tenha sido mais lenta que a do Q2. Ele foi o único que andou em 1 minuto e 11 em todo o fim de semana, se não me falha a memória. Então, deixa eu só confirmar aqui. O Hamilton também andou, e o Hamilton, destaque negativo também. Mas, antes de falar da graça, vamos falar da desgraça. No Q1, como eu disse aqui antes, ficou fora o Joe, que só bateu o fim de semana inteiro. Aí, para completar uma volta sem bater, ele ficou 9 décimos atrás do Bottas. O Hülkenberg, uma decepção grande porque ele é bom de classificação, o Ocon, o Bottas e o Pérez, né? E assim, você pode até falar, a Red Bull mandou ele tarde para a pista, mas, né, a Red Bull, né? E assim, por mais que há de se dizer, não é o mesmo carro do início do ano, não estão dominando, tá muito difícil, eles estão reclamando demais do equilíbrio, mas de qualquer maneira ficou ali, as margens eram pequenas, mas ainda assim, você tá tomando 9 décimos do seu companheiro numa pista que, vamos ser sinceros, é feito em 72 segundos, né? Tipo, é muito tempo para uma pista tão pequena. Tipo, não é Spa, que é 7 quilômetros. O Canadá é uma das pistas mais curtas do calendário, né? E é engraçado, né? Porque ele andava bem no Canadá, né? O Pérez é o cara que fez pódio de Sauber no Canadá em 2012, né? E em 2014 ele quase ganhou de Force India. Uma outra corrida legal, a gente vai citar depois de Jerez 97, aquela classificação em que os 3 primeiros têm o mesmo tempo, né? Mas o Canadá em 2014, primeira vez andando com os híbridos, né? Foi a primeira vitória do Daniel Ricciardo, mas a gente teve os dois carros da Mercedes, né? O Hamilton e o Rosberg estavam trocando posição o tempo todo. Uma das melhores corridas que eu já vi, sério mesmo. Cara, se vocês puderem assistir essa corrida, vejam. O Canadá 2014 foi especial. E assim, eles tiveram quebra de motor elétrico na mesma volta, continuaram trocando posição, mesmo andando lento pra caramba, porque tinham perdido 200 cavalos, né? O que tem o motor elétrico na era híbrida, né? E o Pérez, ele tinha largado, acho que inclusive até lá de trás, né? Porque a Force India já estava começando a ficar para trás,
mas ele foi um dos pilotos que fez uma estratégia diferente, né? Ele foi um cara que resolveu largar com o pneu mais macio lá de trás, só que ele estendeu a vida útil do pneu de uma maneira que ele parou na metade das voltas, de 70 ele foi na 35, colocou o pneu médio e assim, ele voltou em segundo lugar, entende? Com todo mundo fazendo estratégia de paradas alternativas, ele conseguindo conduzir bem o desgaste dos pneus, voltou, assim, ele não volta exatamente segundo, mas com as paradas subsequentes ele estava em segundo lugar, atrás do carro do Rosberg com problemas de motor. O Hamilton até abandona a prova depois, e aí o que acontece, né? O Pérez, ele teve um problema no início da prova, que ele não conseguia acionar o DRS, então ele não passa o Rosberg. Acho que ele nunca chega a estar em zona de DRS, né? Porque o carro da Mercedes era tão melhor nas curvas, né? Que ele conseguia abrir uma margem boa, aí ele perdia quase um segundo na reta principal, até o momento que o Ricardo, faltando as poucas voltas, passou o Pérez, e depois com o Rosberg sem motor elétrico não conseguiu defender e o Ricardo venceu aquela corrida. O Pérez acabaria até abandonando porque na última volta os dois, ele e o Massa acabaram batendo forte na primeira curva, né? Mas assim, era uma pista que normalmente o histórico dele era bom, mas desde que ele se junta à Red Bull é um histórico tenebroso, né? E aí a gente tem o Q2, né? Onde ficam de fora o Gasly, novidade zero, o Magnussen, o Sargent, não vou nem criticar tanto o Sargent, 2 décimos atrás do Albon, passou pro Q2, então parabéns pro Sargent, o nível dele tá ótimo. E assim, eu vou dizer uma coisa, com o Joe pilotando desse jeito, nem consigo cravar o Sargent como o pior da Fórmula 1, né? E aí, a gente teve o Sainz e o Leclerc de fora, né? Eles simplesmente falaram uma coisa que me deixou um pouco chocado, né? Por que vocês ficaram de fora? O que aconteceu? O carro estava lento. E pra mim chama atenção, né? Porque a gente estava falando de dois pilotos confiáveis em classificação, um gênio de classificação que é o Charles Leclerc, e um dos dois passam, e essa é a afirmação deles, deprimente, né? Pô, Ferrari, a gente estava imaginando, será que tem luta pelo título? A Ferrari está melhorando. O Leclerc, antes desse fim de semana, começou a falar, olha, a gente vai estar melhor que a Red Bull na próxima atualização. Eles falaram dessa possibilidade, né? E aí, né? Eu acho que a Red Bull também tem que se resolver em relação a essas atualizações. E aí, a gente teve no Q3, né, o Albon, né, ficando na 10ª posição, o Stroll ficou em nono, o Stroll que falou que superou o Alonso em algumas 3 classificações seguidas e que está no mesmo nível dele, né, quem está criticando eu agora, bem, eu, né, porque o Alonso realmente pilotou muito mal nessas classificações e você conseguiu a proeza de terminar atrás dele em Mônaco tendo largado à frente, né, porque foi o único piloto que na corrida inteira, que todo mundo estava andando a 10 por hora, conseguiu bater, e aí furou o pneu e teve que trocar, né? Ele sabe o que é impressionante? O bagre que se acha, né? Você acha a última bolacha do pacote, né? Tipo, o cara que só tá na Fórmula 1 porque o pai comprou a equipe, né? Tipo, porque, não é nem porque ele é o piloto pagante, o pai comprou a equipe pra ele estar lá, né? Tem que ter uma equipe só pra ele, porque acho que chega um ponto que as outras empresas vão falar, sério que eu vou aceitar esse bagrinho aqui, né? Tipo, chega a ficar um pouco complicado. Vamos dar um crédito a ele, nono lugar, tá ótimo para a mediocridade dele. O Tsunoda em 8º, levou do Ricardo nesse fim de semana. O Ricardo tradicionalmente anda bem no Canadá, né? De se dizer isso, desde a época da Renault também, não só citando o período dele de Red Bull, onde ele teve ótimas performances, inclusive a vitória em 2014, né? E assim, Hamilton em 7º foi decepcionante, né? Porque ele tinha sido um rápido no Q2, e no Q3, 12-2, né? O tempo ficar atrás do Alonso, o Aston Martin não está no mesmo nível, do Ricardo. Ficar atrás das McLaren, do Verstappen e do companheiro, ok, mas atrás do Alonso e do Ricardo acho que foi demais, né? O Alonso fica ali na 6ª posição, né? Boa classificação para Aston Martin. E a gente teve o Ricardo em 5º, mostrando um pouco mais de serviço, talvez para alfinetar o Jacques Villeneuve, que mijou na cabeça dele na coletiva, falando que não entende porque o Ricardo está na Fórmula 1. Piastri ficou em 4º, Norris em 5º, o Norris, terceiro, quer dizer, o Norris 21 milésimos da pole e o Verstappen exatamente o mesmo tempo, né? Tinha feito um belíssimo primeiro setor, só que ele meio que argumenta que os pneus sobreaqueceram e ele acabou ali tendo que, com 1 minuto e 12,0, né? Tipo, ele foi perdendo desempenho com o passar da volta e com isso o George Russell, que fez o minuto 12,000 primeiro, acabou marcando a pole e uma baita pole pro George Russell. Então, vamos ver amanhã, né? Tipo, imprevisível essa corrida, não dá pra cravar nada, não vimos nada em simulação de corrida direito, a Red Bull não tá aquele monstro de ritmo de corrida que a gente já viu antes, parece que essa vai ser uma prova de várias paradas, o que pra mim parece positivo, mas só parece, não dá pra cravar nada ainda, então vamos ver o que acontece, mas é uma corrida que promete, pelo menos essa tá prometendo. O Canadá é uma pista que já gerou corridas maravilhosas, aquele caos de 2011, a corrida de 2012 também foi muito bacana, a gente teve também a corrida de 2014, muita corrida boa que o Canadá produziu, então eu espero que o Canadá nos proporcione uma boa corrida também agora.
mas vai depender realmente desses carros merda de efeito solo, que é uma merda, né? Efeito solo é uma porcaria e atrapalha muito a Fórmula 1. E para ajudar a FIA faz com que a Pirelli faça pneus muito duros. Então vamos ver pelo menos se agora eles se esfolam e se desgastam no chão ali de Montreal, né, da ilha de Notre Dame, porque sinceramente, né, a Fórmula 1 precisa dessas variáveis para as corridas ficarem melhores. A melhor corrida do ano continua sendo o Japão, onde a gente teve muitas paradas para trocar pneu. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.